O Salmo 34 foi escrito pelo rei Davi. Quando você abre muitas traduções, aparece o seguinte título: Salmo de Davi quando mudou seu comportamento diante de Abimeleque, e este o expulsou e ele partiu. Esse título que eu acabei de mencionar é um título que consta da Bíblia hebraica, no texto original. E esse episódio de Davi fugir de Abimeleque está registrado em 1 Samuel, no capítulo 21, nos versículos 10 a 15. Entrando no texto de 1 Samuel, no capítulo 21, indo até o versículo 10, nós vemos que e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Gate era uma cidade dos filisteus. Os filisteus eram o mesmo povo do Golias. Nós vemos aqui que Davi estava fugindo do rei Saul. Para fugir do rei Saul, ele foi até a cidade de Gate, que ficava no território vizinho, no território do seu inimigo. Versículo 11. Porém, os criados de Aquis, Aquis era o nome do rei do rei de Gate. Os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Versículo 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Versículo 14. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Versículo 15. Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Nós vemos aqui, portanto, que Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Então, para fugir de Saul, Davi foi para a terra dos seus inimigos, os filisteus. Uma das cidades dos filisteus se chamava Gate, e o rei dessa cidade de Gate, vamos dizer assim, que ele era o prefeito de Gate, se chamava Aquis. E os empregados de Aquis, quando viram Davi, carregaram Davi e levaram até ele e disseram: Esse homem é o Davi, aquele Davi que derrotou o Golias, aquele Davi que matou o nosso conterrâneo. E quando as mulheres cantavam, elas diziam: Saul venceu os seus milhares e Davi venceu os seus 10 milhares. Quando Davi, o versículo 12 fala, Davi considerou essas palavras no seu ânimo. Ou seja, quando Davi escutou os empregados de Aquis informando o rei de Gate, o Aquis, que ele era o Davi, ele considerou essas palavras. Ele considerou, o Aquis é o rei, e se ele descobrir que eu realmente sou quem eu sou, ele pode mandar me matar aqui. Então ele temeu muito diante de Aquis. Então o que ele fez? Ele se contrafez. Se contrafazer significa que ele começou a se fingir de louco. E ele começou a agir como se fosse um louco. E ele esgravatava nas portas, ou seja, ele ficava jogando o corpo no meio das portas, deixava correr saliva pela barba, e quando o Aquis viu que Davi estava se comportando como se fosse um doido, disse para os seus empregados: Vocês podem ver, eis que bem vedes, que este homem está louco. Por que vocês me trouxeram aqui?
Faltam-me doidos para que trouxesses este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então o próprio Aquis não reconheceu que Davi era Davi e disse para os seus empregados: mandem esse homem embora daqui. E foi assim, se fazendo de doido, que Davi conseguiu escapar de sofrer a morte diante do Aquis, porque o Aquis era o rei de Gate, ele era o prefeito de Gate. Vamos lembrar uma coisa: Golias, ele era da cidade de Gate, ele era filisteu e ele era dessa mesma cidade. Então, se o Aquis descobrisse que Davi era aquele Davi que tinha matado Golias, ele provavelmente, no mínimo, prenderia Davi ali na cidade, se não fizesse o pior, que seria matar o próprio Davi. É esse episódio que o texto hebraico remete no título do Salmo 34. Voltando para o Salmo 34, nós podemos ler que ele se divide em 3 partes. Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 7, Davi, ele fala que ele louva ao Senhor porque Deus deu respostas para ele e colocou o anjo para protegê-lo. Vamos ler aqui os versículos 1 até o versículo 7. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Verso 2. A minha alma se gloriará, ou seja, contará vantagem no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. 4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós vemos nessa primeira parte que ele fala: eu vou louvar ao Senhor sempre, em todo o tempo. A minha alma se gloriará, contará vantagens de que está no Senhor. Contar vantagens significa: é bom estar com Deus. Eu fico alegre e honrado pelo fato de ter a companhia de Deus. Se eu posso contar alguma vantagem que eu tenho na minha vida, alguma glória, é que eu sou amigo do Senhor. Por isso ele fala: a minha alma se gloriará no Senhor, ou seja, eu vou contar os benefícios, as vantagens que eu tenho na minha vida em razão de ser amigo do Senhor. E ele fala: façam a mesma coisa, engrandecei ao Senhor comigo, venham, fiquem comigo. Vamos juntos exaltar o nome dele. Por quê? Porque eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Então ele está dizendo: eu estou explicando por que eu estou chamando vocês para louvarem. Eu vou louvar ao Senhor continuamente. A minha alma vai contar sempre as vantagens que eu recebo, os benefícios porque eu estou com o Senhor. Então eu convido vocês a engrandecer ao Senhor comigo, vamos juntos exaltar o seu nome. Vou explicar por quê. Porque eu busquei a ele e ele me respondeu. E ele me livrou de todos os meus temores. Se eu busquei ao Senhor e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus temores, ele também pode fazer a mesma coisa por vocês. Ele também pode responder às dificuldades de vocês. Então, fiquem comigo para engrandecer juntos ao Senhor. Aí versículo 5, olharam para ele e foram iluminados. Ou seja, todos os que olham para Deus recebem iluminação. A iluminação é a clareza, é a resposta, é a solução,
é a resposta que você está buscando. Sempre que você olhar para Deus, Ele vai te responder. E os seus rostos não ficarão confundidos. Ele está dizendo: eu já busquei ao Senhor e Ele sempre me respondeu e Ele sempre me livrou. Os que olharam para Ele foram iluminados. Então, os seus rostos não ficarão confundidos. Sempre que você buscar a Deus, você vai ter resposta. Ele sempre responderá. Versículo 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então ele está falando mais uma vez. Eu estava em uma situação miserável, eu estava pobre e o Senhor o ouviu. E o versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então essa é a primeira parte do Salmo 34. Na primeira parte, Davi está falando que quando você busca a Deus, quando ele buscou a Deus, ele obteve resposta. Quem olha para ele recebe iluminação. A iluminação nada mais é do que a resposta de Deus. Você tem dúvida sobre fazer alguma coisa, você olha para Deus, pede uma solução, um caminho, e ele ilumina o seu caminho. A iluminação do caminho é a resposta dele. Todo mundo que volta o rosto para ele não fica confundido. Davi fala: eu estava como um pobre. E de fato, como nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 21, nos versículos 10 a 15, Davi estava sozinho, sendo perseguido pelo rei Saul, teve que correr até a terra dos seus inimigos em Gate. Chegando lá, os empregados do rei Aquis já identificaram que ele era Davi e foram entregá-lo para o rei. E ele teve que se fingir de maluco para conseguir escapar daquela situação, mas ele poderia ainda assim ter sido identificado. Porque se os empregados de Aquis olharam para ele e conseguiram identificá-lo como Davi, ele poderia ter sido identificado pelo rei Aquis. Quando Davi fala aqui no versículo 6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias, o que Davi está dizendo é: graças a Deus, que eu estava me fazendo de louco e dizendo no meu espírito: Senhor, que ele não me identifique, que ele não perceba que eu sou Davi, guarda a minha vida. Então ele se fez de doido e certamente no seu espírito ele clamava. Então Deus o respondeu e ele escapou, como nós lemos. Aquis viu ele como um doido, mas Aquis poderia ter dito para os seus empregados: traz ele aqui mais perto para eu analisar o rosto dele. Ah, ele realmente é Davi, prendam-no, matem-no. Mas ele não identificou. Então, ele está dizendo isso. E no versículo 7 ele fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele recebeu o livramento do Senhor, então a primeira parte serve para dizer que nós devemos louvar ao Senhor, devemos proclamar o nome dele, convidar as pessoas para engrandecê-lo juntamente conosco, porque ele sempre nos dá respostas. Ele sempre traz as respostas que precisamos. Na segunda parte do Salmo 34, nós vamos ler dos versículos 8 até o versículo 14. Aqui, Davi fala sobre a bondade de Deus. Então, na primeira parte, Deus sempre traz respostas. A segunda parte, Deus prova a sua bondade para com o seu povo. Versículo 8 até o 14. Versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está falando, prove, tenha uma experiência com Deus. Fale com Ele antes de você dizer que Deus não existe, antes de você dizer que Deus esqueceu de você, antes de você reclamar da situação que você está passando. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimente colocar um propósito de oração e dizer: Deus, Davi escreveu na primeira parte desse salmo que ele sempre louvará o Senhor porque o Senhor sempre respondeu. Então me responde. Pede para Deus que ele responderá.
Então, no versículo 8, Davi está lançando um desafio. Eu acabei de falar do versículo 1 até o versículo 7, que eu sempre louvarei ao Senhor e que ele sempre responde. Então, agora, do versículo 8 até o versículo 14, eu estou dizendo, Davi dizendo aqui para nós, eu estou dizendo, provem, provai e vede que o Senhor é bom. Vocês vão provar e vão ver com os seus olhos que ele realmente responderá e vocês vão poder dar o testemunho da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele está dizendo, aquele que confiar em Deus realmente será feliz, será bem-aventurado. Versículo 9, temei ao Senhor, vós, os seus santos. Temer significa ter altíssima consideração. Muitas pessoas dizem que temer significa ter medo. Se você olhar no dicionário, temer significa duas coisas. Significa ter medo e também significa ter muito respeito e consideração por alguém. É nesse segundo sentido que o versículo 9 está dizendo, temei ao Senhor, ou seja, tenham Deus, tenham o Senhor em altíssimo respeito, em alta consideração. Quando vocês resolverem fazer alguma coisa, tenham em mente, vamos primeiro consultar ao Senhor, vamos primeiro falar com Ele. Então temei ao Senhor, vós os seus santos. Santo é uma palavra que vem de Kadosh, e Kadosh significa separado. Então, santo é aquele que se separa daquilo que é comum, daquele que se separa para algo extraordinário, que se separa para algo especial. Então, quando ele fala, temei ao Senhor, vós, os seus santos, ele está dizendo assim, respeitem e tenham alta consideração ao Senhor, vocês que são os separados de Deus, vocês que todos os dias decidiram segui-lo, vocês que todos os dias se separaram das coisas do mundo para seguir a Ele. Continuem temendo ao Senhor, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então continuem respeitando o Senhor em primeiro lugar, vocês que são os seus santos, porque não tem falta alguma aqueles que o temem. Porque se vocês continuarem respeitando Deus, considerando Ele como o primeiro lugar na vida de vocês, vocês não vão ter falta de nada, porque todos aqueles que temem a Ele, todos aqueles que respeitam a Ele em primeiro lugar, não têm falta de nada. Versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Ele está agora fazendo uma comparação. Vocês que são santos e que confiam nele não têm falta de nada. Agora, os filhos dos leões, por que ele fala dos leões? Porque os leões são fortes. Então ele está dizendo, aqueles que estão lá no mundo, por mais que sejam fortes, sábios, inteligentes, muito capazes, eles muitas vezes necessitam e sofrem fome. Muitas vezes você olha para as pessoas que são muito ricas e elas estão cheias de tristeza, angústia, ansiedade, preocupação. Elas estão com fome de Deus, com fome de paz, com fome de tranquilidade. Então os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Uma vida próspera significa uma vida onde todas as áreas da vida da pessoa estão diante do Senhor e a pessoa tem paz. É disso que ele está falando. No versículo 11, vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quando ele fala vinde, meninos, meninos não está se referindo a meninos, crianças que têm entre 8 e 12 anos. Quando uma pessoa já é adulta, mas ela ainda está aprendendo coisas relacionadas ao reino de Deus, ela é como se fosse um menino nas coisas espirituais. Está aprendendo o relacionamento com Deus. Então Davi aqui
Está dizendo: vinde, meninos, ou seja, vinde, vocês que estão começando a conhecer a bondade de Deus. Vinde e me ouçam, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vou ensinar a vocês como que é o respeito a Deus. No versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Essa pergunta que Davi faz aqui, ele está dizendo: você deseja ter vida? Você quer viver largos dias? Você quer viver bastante para que você possa ver o bem? É isso que ele está dizendo no versículo 12. Então, faça o seguinte. Ele dá 3 conselhos, versículos 13, 14 e 15. Versículo 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Primeiro conselho: você quer ter dias tranquilos? Você quer experimentar a bondade de Deus? Cuide daquilo que você fala. Guarde a tua língua e os teus lábios de falarem enganosamente. Não seja uma pessoa mentirosa. Seja leal ao seu marido, seja fiel à sua esposa, seja honesto nos seus contratos. Faça contratos e cumpra a sua palavra. Antes de assinar um contrato, pense e repense bem se você vai cumprir a sua palavra. E antes de dizer uma palavra negativa ou ruim a seu próprio respeito, porque tem pessoas que falam mal a respeito de si próprias. Elas falam: eu não consigo, eu não presto, eu não sirvo. Você está usando a sua língua para o mal e está falando a respeito de você mesmo para o mal. Não diga, não use a sua língua para o mal. Diga: eu temo ao Senhor. O Senhor é que me responde. E quando você fala que eu não posso, eu não consigo, eu não sirvo, você está falando enganosamente. Porque todos aqueles que são filhos de Deus são capacitados por Deus. Então, quando você fala de você mesmo, eu não consigo, você está mentindo. Porque você deve dizer: eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu posso aprender e posso fazer mais. Essa é a verdade a seu respeito. Agora, se você seguir a sua língua para o mal, você vai receber o mal. Você vai dizer: eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu não aprendo, eu não sei. E é o mal que vai afetar a sua vida. Então, a primeira recomendação: você quer viver muitos dias e você quer ver o bem? Então diga a respeito de você mesmo: eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendo, eu me capacito, eu recebo a bondade de Deus. E a bondade de Deus está sobre a minha vida e eu recebo cada dia um novo dia abençoado por Deus. E os meus filhos são abençoados por Deus. E a minha esposa é abençoada por Deus. Você que é esposa, diga que o seu esposo é abençoado por Deus. Abençoe a sua família, a sua própria vida. Pare de reclamar e falar coisas ruins e negativas. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Segundo conselho, versículo 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Então, ele está dizendo aqui: apartar-se do mal é afastar-se de fazer e praticar o mal, e também afastar-se de quem faz e pratica o mal. Se você andar com pessoas que praticam o mal, você será influenciado por elas. E mesmo que você não pratique o mal, se a pessoa que está do seu lado praticar o mal para um terceiro, esse terceiro que foi prejudicado vai ver você do lado da pessoa que fez o mal para ela e vai deduzir e entender que você estava junto.
Então nunca se associe com quem pratica o mal. E procure a paz e segue-a. Quando você vê pessoas entrando em guerra, em discussão, em conflitos, em contenda, saia de perto disso. Se você quer ter dias largos, todas as pessoas que entram em brigas, em discussão, correm o risco de perder a sua vida. E como disse o versículo 12, você que deseja ter uma vida longa, você quer ver o bem, então procure a paz, fuja dos lugares com alvoroço e que trazem discussão. E o terceiro conselho: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, o versículo 15 está dizendo que você deve clamar a Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então aqui, você quer ver o bem? Quer ter largos dias? Recomendação do versículo 13. Guarde a sua língua, cuide do que você fala. Segunda recomendação, versículo 14. Afaste-se do mal, pratique o bem e procure a paz. Terceiro conselho. Lembre-se que o Senhor está com os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então clame a Deus todo o tempo, que fazendo isso você vai alcançar a bondade de Deus. Essa é a segunda parte do Salmo, do versículo 8 até o versículo 15. Davi fala para que nós venhamos a provar a Deus e nós veremos que Ele é bom. Nós devemos temê-lo, devemos ter um altíssimo respeito por Deus e colocá-lo sempre em primeiro lugar, porque o Senhor sempre nos dará o que precisamos. Não adianta você ser como o filho do leão, você ser forte, você ser o mais inteligente, o mais capaz, porque se você está com Deus, os que estão com Deus de nada vão ter falta. Parem de ser meninos. Ele está dizendo: vinde meninos, cresçam no temor ao Senhor, aprendam coisas de Deus. Eu vou ensinar a vocês como que vocês fazem para temer a Deus. Vou perguntar aqui, versículo 12, como que você faz para ter dias longos e felizes? Guarde a sua língua, afaste-se do mal e faça o bem e procure a paz, e sempre clame ao Senhor. É assim, fazendo essas três coisas, que você vai ter dias bons e você vai deixar de ser um menino e vai ser uma pessoa que é madura no relacionamento com Deus. Vai ser como um homem que alcançou a estatura de um varão que é perfeito. Aqui, essa palavra menino se refere tanto a homens como a mulheres. Você vai ser um homem maduro diante de Deus, você vai ser uma mulher madura que tem relacionamento com Deus. Meninos aqui está se referindo a pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, que não têm maturidade no relacionamento com Deus. Então engloba homens e mulheres. Está falando aqui, é assim que vocês vão alcançar a bondade de Deus. A última parte do Salmo 34 fala a respeito da proteção de Deus. Deus, ele protege o seu povo. Ele garante proteção. Ele faz promessas, aqui do versículo 16 até o versículo 22, de que ele sempre vai proteger os seus filhos. Vamos ler aqui. 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Deus está dizendo, aquele que fizer o mal, Deus está observando. O arrancará da terra. Deus o tirará de diante daqueles que são seus filhos. Versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Garantia de proteção. Você vai clamar quando você andar com Deus,
e ele vai te livrar. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contritos de espírito. Nesse versículo 18, nós vemos que o que agrada a Deus é que o coração seja quebrantado. Deus não fica perto daqueles que têm o coração cheio de soberba e arrogância. Lá no Salmo 19, um dos pedidos que Davi faz é: livra-me, guarda-me da soberba, e ficarei livre de grande transgressão. Soberba é justamente o pecado que levou o diabo a cair do céu. Ele quis se igualar a Deus. Só Deus é soberano. Então, cheguemos ao Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo o Senhor é que dá as respostas, o Senhor é que é bom e Ele é que tem todo o poder. E Ele salva os contritos de espírito. Em Provérbios 16, 18, está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Veja, ele está falando dos ossos, ele está falando da estrutura. Deus guarda de maneira absoluta, ele nos protege. Versículo 21: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Ele está garantindo proteção para os justos. Está dizendo: você estará protegido. Se você for aborrecido por aqueles que fazem o mal, Deus guardará. Versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Se você for levado, carregado para um outro lugar, o Senhor te resgatará. Ele te trará novamente para o campo da segurança. E nenhum dos que nele confiam será condenado. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Então, este Salmo 34 não faz nenhuma referência à situação de Davi fugindo do rei Aquis, lá na cidade de Gate. Não existe nenhuma referência expressa a esse momento. Porém, o título que o texto massorético é a Bíblia escrita pelos judeus. E os judeus fizeram essa anotação no título desse salmo. Tanto que muitas traduções da Bíblia, você vai abrir a Bíblia e vai estar escrito Salmo de Davi quando mudou seu comportamento diante de Abimeleque, e este o expulsou e ele partiu. Ou seja, o texto judeu, que é um texto bem antigo, faz essa anotação. Muitos perguntam, mas por que que os judeus fizeram essa anotação? É porque provavelmente eles, lá na época em que Davi escreveu o texto, ele deve ter escrito, deve ter feito deve ter falado para as pessoas. Eu escrevi esse salmo quando eu estava lá, fugindo do rei Aquis. Uma outra informação é que a Bíblia, em muitas passagens, usa a palavra Abimeleque para se referir aos reis filisteus. E Abimeleque é uma palavra que se refere a um título. Abimeleque, assim como nós usamos a palavra rei para se referir a alguém que governa um país, e assim como nós usamos a palavra faraó para se referir ao título do rei do Egito, Abimeleque era o nome que se dava para o cargo de quem ocupava o governo em
entre os filisteus. Então, quando o texto original, o texto massorético, o texto hebraico, fala que é o Salmo de Davi, quando ele mudou o seu comportamento diante de Abimeleque e este o expulsou e ele partiu, foram os religiosos que compararam esse Abimeleque, quem seria esse rei? E fizeram a relação do Salmo 34 com o texto de 1 Samuel 21, versículos 10 a 15, que nós lemos no começo desse vídeo, que é o diante do rei Aquis. Tanto que algumas traduções da Bíblia colocam assim: Salmo de Davi quando mudou seu comportamento diante de Aquis e foi expulso diante dele. Tem outras traduções que dizem assim: Salmo de Davi quando se fez de doido diante de Aquis e foi expulso diante dele. Então aqui, nesse texto do Salmo 34, é possível que Davi tenha escrito esse salmo depois. Muitos salmos não foram escritos no momento em que o personagem, a pessoa, passou por aquela situação. Muitos salmos foram escritos em momento posterior. Davi passou pela situação da vida e depois ele teve a chance de refletir a respeito daquilo que aconteceu e aí ele escreveu, fez uma composição ao Senhor. Então aqui nós podemos dizer que Davi disse que louva a Deus porque ele recebeu o livramento. Porque ele clamou a Deus, ele estava numa condição de pobre. No versículo 6 fala: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E de fato, ele realmente estava como um pobre. Imagine, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul na sua terra, teve que fugir para a terra do inimigo, foi para a cidade de Gate, de onde era Golias, que ele tinha matado Golias, e Golias era de Gate, foi identificado pelos empregados do rei Aquis. Eles olharam para ele e disseram: esse aí é o Davi. Levaram ele para Aquis e ele teve que se fingir de louco. Mas ele ainda assim estava correndo o risco de ser identificado. Aquis poderia olhar para ele e dizer: é mesmo, esse aí é o Davi mesmo. Mas ele escapou, então, pensando a respeito desse episódio que aconteceu na vida dele. Depois ele escreveu o Salmo 34. Essa é a afirmação que muitos comentários teológicos são apresentados. Dizem que Davi escreveu esse salmo depois, lembrando desse momento da vida dele. E quando ele escreve esse salmo, ele louva ao Senhor, dizendo que Deus ele traz respostas e coloca o anjo dele para se acampar ao redor dos que o temem. Ele disse que Deus é bondoso, a bondade de Deus está com todos os que confiam nele, e nós devemos, se queremos experimentar a bondade de Deus, guardar a nossa língua, afastar-se do mal e fazer o bem e procurar a paz, porque os olhos e clamar ao Senhor, porque o Senhor está com seus olhos sobre nós. E o Senhor, ele se levantará para garantir a proteção. Ele se levantará contra os nossos opositores. E para isso, devemos estar sempre com o coração quebrantado e contritos de espírito, como diz o versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Por maiores que sejam as suas aflições, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o Senhor livrará de todas as suas aflições. Essa é a meditação do Salmo 34. Nós vemos, portanto, 3 partes. Louvai sempre ao Senhor, porque ele traz as respostas, porque ele, versículos 1 a 7, porque ele tem a sua bondade sobre nós, versículos 8 até o 15, e para que nós possamos desfrutar da bondade de Deus sobre a nossa vida, nós devemos guardar a nossa língua e não falar enganosamente, devemos nos afastar daqueles que realizam o mal, que praticam o mal,
e buscar a paz, e devemos sempre clamar ao Senhor porque Ele sempre nos ouvirá. Isso nos garante a bondade de Deus. E por último, os versículos 16 a 22, o Senhor nos protegerá daqueles que querem o nosso mal. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e que têm o espírito contrito. Se nós sempre estivermos humildes, reconhecendo o Senhor, Ele responderá a nossa vida em todo o tempo. Essa é a meditação do Salmo 34. Hoje é dia 3 do mês de setembro e nós sempre promovemos a leitura de Provérbios, porque Provérbios é um livro que nos traz sabedoria, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento, prudência e a habilidade de resolvermos bem os problemas da vida com a iluminação do Senhor. Então, sendo dia 3, nós vamos deixar aqui o texto de Recortes em Provérbios. E hoje vai ser Recortes em Provérbios, capítulo 3, para que você possa meditar em Provérbios 3. Se você quer experimentar o favor do Senhor, vale a pena ver esse vídeo de Provérbios 3, porque Provérbios 3 nos fala a respeito do favor do Senhor. Você sabe o que é o favor do Senhor? O favor do Senhor é uma dimensão em que você recebe vida longa, riquezas e honra. Você quer receber essas bênçãos de Deus? Então, confira o vídeo que eu vou deixar aqui. E do lado tem um botão para que você se inscreva no canal, ative o sininho e receba as notificações quando nós colocarmos novos vídeos aqui. Fique com a graça e com a paz de Deus hoje e sempre. Amém.